Qual foi a coisa mais louca que um ex-amigo ou ex-parceiro fez com você? Ela fez a chave da minha casa e roubou meu cachorro depois que terminamos. Ela então me ligou e me disse que encontrou esse cachorro solto no meu bairro. Vizinho tinha tudo em vídeo e o cão estava muito confuso. Mandou mensagens para meus parentes nas redes sociais convencendo-os de que eu estava tentando cometer suicídio. Ela fabricou screenshots de uma conversa e tudo mais. Tenho sorte de meus pais me entenderem o suficiente para saber que se eu fosse fazer isso não contaria a uma garota com quem fiquei por alguns meses. Acordei de uma noite pesada de bebedeira ao lado da minha ex. Ela perguntou se eu queria tentar colocar um bebê nela e quando eu disse que não, ela puxou uma faca para mim perguntando se eu queria morrer. A namorada do meu amigo ligou para a polícia e disse que ele havia dito a ela que continuava ouvindo vozes dizendo para ele tirar a vida dela, o que era uma invenção completa. Os policiais vieram e o colocaram em uma ala psiquiátrica por 3 dias de observações até que os médicos finalmente acreditaram que ele estava são. Ela fez isso durante a semana do exame final quando ele estava na faculdade. Ela era diretamente má. Minha ex doou um rim para mim. Ainda me impressiona como ela decidiu sem nenhum momento de hesitação. Grande pessoa com certeza. Fui preso e passei cerca de 32 horas na cadeia porque ele fez uma brincadeira comigo. Ele era o motorista designado. Fomos a uma festa e bebi mais do que deveria e ele me deixou pouco mais de um quarteirão da minha casa. Quando saí da parte de trás do carro não reconheci nada. Peguei meu telefone mas percebi que não o tinha. Andei o quarteirão procurando uma rua que conhecia mas não encontrei. Eu então escolhi uma direção para andar em busca de uma rua principal. Aparentemente ele achou que seria engraçado me deixar no bairro errado em vez de na minha casa e pegou meu celular de cima de mim, então eu não podia pedir ajuda. Supostamente o plano dele era me deixar vagar perdido por 10 minutos e depois me encontrar para me levar para casa, mas ele nunca me encontrou. Depois de algumas horas de caminhada perdido, eu estava sóbrio e com sede. Eu tinha encontrado uma rua maior, mas eram 2 da manhã e tudo estava deserto, então não podia pedir ajuda a ninguém. Eventualmente eu vi um carro da polícia patrulhando e os chamei para pedir ajuda. Eles me disseram que eu estava a mais de 16 quilômetros de minha casa e que estava em um bairro muito inseguro. Eles não acreditaram na minha história. Depois de alguma discussão, eles se ofereceram para me dar uma carona para casa, mas me pediram para colocar minhas mãos atrás das costas enquanto eles me revistavam em busca de armas. Eu obedeci e eles imediatamente me algemaram e me disseram que estavam me prendendo por intoxicação pública. Eu não tinha dinheiro na época, então não queria chamar ninguém para pagar fiança para mim. Também me diziam que eles me liberariam assim que eu fosse processado porque eu já estava sóbrio. Não havia janelas na cela, nenhum relógio, e eles nunca diminuíam a luz, então eu e os outros não tínhamos noção do tempo. Fui alimentado 2 vezes e tive acesso a água e um banheiro. Consegui adormecer algumas vezes, mas continuei acordando tremendo. Quando finalmente fui solto eram 9 horas da manhã de um dia inteiro depois que fui preso. Meu colega de quarto havia relatado meu desaparecimento e foi informado de que eu havia sido preso. Consegui ligar para meu colega de quarto de um telefone público e pedir para ele me buscar. Algumas semanas depois descobri que a acusação de intoxicação pública havia sido retirada. Então felizmente não precisei pagar uma multa ou fazer aulas de DUI. Eu não tenho ideia do que diabos está errado com meu amigo que me largou na rua. Ele se desculpou e se sentiu mal, mas parei de sair com ele depois disso. Apareceu na casa dos meus pais enquanto eu estava com minha nova namorada e disse aos meus pais que não podíamos terminar porque eu fiz com ela e então tínhamos que ser parceiros de vida. Meus pais eram ultraconservadores, então foi um momento divertido. Veio até minha casa e me acordou com um soco porque não atendi o telefonema dela porque eu estava dormindo. Meu marido, nós éramos namorados do ensino médio. Depois de 4 filhos e 16 anos de casamento, ele me traiu, mas ele não me disse por mais de 1 ano. No dia em que ele escolheu me contar sobre seu caso, eu estava no meio de uma quimioterapia para câncer de mama. Eu era careca, doente e tinha apenas um seio. Minha mãe havia falecido 10 dias antes e era meu aniversário. Eu era militar na época. Minha ex ligou para a base e disse para eles que eu estava passando seus segredos. Também ligou para minha mãe e disse a ela que eu morri e ligou para o meu senhorio para dizer que fui morto para que eles liberassem o apartamento. Sim, isso acabou sendo um inferno para mim. Os militares levam essa merda muito a sério. Fui retirado da formação e preso sem saber o que está acontecendo. Demorou 2 semanas antes que eles acreditassem em mim e me liberassem de volta para minha unidade. A essa altura o senhorio realmente começou a encaixotar todas as minhas coisas para vender. Eu ainda penso no karma que ela tem vindo a ela em algum momento e nós só namoramos por talvez 3 meses. Minha ex plantou uma câmera de cachorro de frente para minha cama antes de sair e levei uma semana para perceber que ela tinha colocado lá. Ela também alugou o apartamento ao meu lado e monitorava quem estava entrando e saindo do meu apartamento. Também me mandava mensagens para ver se estávamos fazendo alguma coisa.
Estávamos separados por cerca de 10 meses e não nos falamos há 7. Por razões completamente não relacionadas, após o nosso rompimento eu me mudei para o outro lado do país. Ela descobriu onde eu morava. Voou para lá, alugou um carro e estava estacionada no meu quarteirão observando minha casa. No carro havia um par de binóculos e um livro sobre observação de pássaros para explicar a qualquer transeunte porque ela estava olhando um bairro com binóculos, e uma caixa de transporte para gatos, mas ela não tinha um gato. Ela estava planejando invadir minha casa e roubar meu gato. Ela até comprou uma passagem de volta para a costa leste com a taxa do animal de estimação paga. Minha mãe deixou minha melhor amiga e a mãe dela ficarem conosco porque foram expulsas de casa. Era apenas para ser uma coisa temporária. Alguns meses depois, meu irmão teve alguns problemas médicos sérios e teve que se mudar para casa. Eu me mudei para a garagem para que ele pudesse ficar com meu quarto. Depois de um mês, meu irmão ainda não estava bem e ter outras pessoas na casa o estressava. Isso estava piorando sua condição e então dissemos a elas que elas tinham que se mudar dentro de 2 meses. No dia em que elas deveriam se mudar, elas recolocaram a fechadura da porta do quarto e disseram que não os avisamos adequadamente mesmo que nós o fizéssemos. Mais tarde naquela noite, a mãe dela chamou a polícia e disse que meu irmão tinha uma e ameaçou disparar nelas. Nós não temos nenhuma, e a única pessoa que ele ameaçou disparar foi nele mesmo por causa da dor física que ele estava sentindo. Só disse isso a minha mãe, que disse à minha mãe da minha amiga para fazê-la entender o quão grave sua condição médica estava ficando. Elas se mudaram um mês depois e eu não falei com minha melhor amiga desde então. Ela tentou fazer um trio comigo e com a amiga dela quando descobriu que eu tinha uma nova namorada para nos separar e eu recusei. Então ela conseguiu que sua amiga ficasse com meu amigo, que então o convenceu a convidá-la para uma festa na casa dele, que eu fui. Entrei no banheiro e quando abri a porta ela estava lá. Me assustou pra caramba. Eu disse: "Oi, com licença, estou prestes a sair desta casa", quando ela me empurrou o mais forte que pôde de volta para o banheiro. Entrou e trancou a porta. Nesse ponto eu me assustei e comecei a gritar por socorro. Meu amigo e alguns outros vieram e destrancou a porta e a puxou para fora e eu consegui sair do banheiro. Comecei a subir as escadas para ir até a porta e entrar no meu caminhão para sair quando ela voa para fora da porta e corre para o meu caminhão. Ela fica lá enquanto eu estou lá em descrença. A essa altura estávamos separados há meses. Eu ando de volta para dentro e uma de suas amigas se aproximou de mim e me disse que se eu dissesse a ela que eu nunca mais queria ver ou falar com minha ex, ela me deixaria sair. Eu concordei e disse à sua amiga que tinha acabado e eu nunca mais queria nada com minha ex novamente. Esperei alguns momentos, espiei para fora e vi que ela não estava lá, então comecei a ir para o meu caminhão. Eu ouço um grito, olho para o lado e minha ex está correndo a toda velocidade para mim gritando. Do nada a outra senhora faz um ataque completo na minha ex e diz para ela dar o fora daqui. Enquanto dirijo, recebo uma ligação da festa dizendo que ela se trancou no banheiro com uma faca ameaçando tirar a vida. Liguei para os pais dela e continuei dirigindo. Isso tudo aconteceu depois que ela fez o seguinte: me ligou centenas de vezes de uma dúzia de números que bloqueei e pedi que ela não ligasse. Houve no carro das minhas futuras namoradas. Tentou novamente fazer um trio. Tentou me fazer com suas amigas. Pediu um amigo meu muito desesperada para ir ao baile com ele na esperança de entrar no nosso grupo. Me seguiu para o trabalho e para casa. 2 anos depois tenho um novo número de telefone e estou na faculdade. Eu recebo uma ligação e atendo. É ela. Não faço ideia de como ela me encontrou. Ela perguntou se eu frequentava a universidade local e respondi que sim. Na verdade eu não fui para lá. Fui para uma faculdade estadual e ela se matriculou nessa universidade. Eu namorei um cara no ensino médio quando eu tinha 16. Nenhum de nós era particularmente saudável mentalmente. Eu estava muito deprimida e ele é um narcisista. Tivemos um rompimento muito tumultuado. Me mudei para a faculdade e voltei 1 ano depois. Nós éramos amigos e ele havia se convencido no tempo em que eu estava fora de que íamos voltar a ficar juntos. Mas naquele momento eu tive tempo suficiente para perceber o quão terrivelmente manipulador e cruel ele era o tempo todo em que estávamos juntos, então eu não estava querendo isso. Ele continuou me dizendo que não aceitaria um não como resposta e me convenceria. Eu meio que o ignorei e fiz minhas próprias coisas. Fiquei com um amigo em comum que eu conhecia há muito mais tempo do que conhecia meu ex. Não tinha nada a ver com ele, mas ele levou para o lado pessoal. Ele descobriu e escreveu uma música sobre o quanto ele me odiava e queria tirar minha vida. Tinha meu nome completo na música e tudo. Também virou cada um dos meus amigos contra mim. Me perseguiu por 3 anos e não tenho ideia se ele ainda está interessado em mim ou não. Eu tenho um álbum inteiro no meu telefone de capturas de tela para
para o tribunal se for o caso. Ele apareceu na casa da minha mãe, mas ele não percebeu que eu não morava mais lá. Perseguiu meu namorado atual, apareceu no meu trabalho e fez várias contas para me alcançar em todas as redes sociais. Eu ainda tenho pesadelos sobre ele estar na minha casa o tempo todo. Pior parte, a mãe dele é advogada e quando entrei em contato com ela para contar sobre as coisas que ele estava fazendo, ela me disse que não era problema dela, mas esperava que pudéssemos resolver isso entre nós dois porque sentiu minha falta e pensou que éramos ótimos juntos. Gostou dos relatos? Então deixe seu like, inscreva-se no canal para receber mais relatos e clique no vídeo que vai aparecer agora.